Tem gente pensando em ir embora aí, seu Luiz? Nada de ir embora, seu Luiz. Manda amarrar o pé do senhor no pé da cama. 4 vezes já bateu o recorde. 5 não tem, né, Jorge? Sempre quer pegar pó do Pozucho, né? Ah, pode parar com isso. A última vez que eu vim aqui, tem algumas carinhas novas aí, né? Acho que tem pelo menos 3 pessoas novas, né? Levanta a mão aí pra eu saber. Você eu sei, mas você? Tiago? Pablo. Sejam bem-vindos aí. Para vocês que não me conhecem, me chamo Temer. A gente está aqui a cada 15 dias para deixar um pouco da palavra de Deus para vocês. Não como uma... Essa história que você não é pastor. Ah, isso é importante. Não como uma obrigação da nossa parte. A gente não vem aqui porque a gente é obrigado a isso. A gente vem aqui porque Deus mandou. Então eu estava vivendo a minha vida normalmente. Eu mantinha um estudo bíblico na minha empresa, tenho uma empresa de transporte. E já fazia pouco mais de 2 anos que a gente estava estudando a Bíblia, um grupo de amigos, alguns funcionários. E em outubro de 2023, o Espírito Santo me visitou na minha casa e me deu uma ordem. Vai pra rua. Vai pra rua porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando e não tem como entrar nessa sala. E aí eu relutei bastante, pedi confirmação para Deus, eu tive confirmação pelo menos por 3 pessoas diferentes, em momentos assim dos mais inusitados, em relação ao que ele já tinha mandado fazer. E isso não é exemplo para ninguém, porque se Deus fala com você, você tem que obedecer, você não precisa de confirmação. Mas a gente, na nossa incredulidade, para mim era um ambiente hostil. Sair do meu conforto, da minha sala, num lugar com café, com água, com ar-condicionado, e ir para a rua, num ambiente desconhecido, sem ter isso como propósito de vida. Como bem colocou o Jorge, eu não sou pastor, nunca pensei nisso, nunca me vi pregando a palavra para pessoas que eu não conhecia. Então, obviamente que a gente que foi transformado pelo Evangelho, a gente quer que os nossos amigos, as pessoas mais próximas, também sejam. Mas falar isso para um público desconhecido, num ambiente hostil, porque a rua é rua. O Sr. Luiz sabe disso, já foi agredido na rua. Então a rua não é um bom lugar de se estar. Você está ali totalmente vulnerável às questões do tempo, à questão das pessoas muitas vezes drogadas. É um ambiente que você não tem controle. Mas foi uma experiência tão sobrenatural que não me deixou dúvida de que eu precisava me movimentar nesse sentido. E aí a gente começou a fazer reuniões às segundas-feiras, toda segunda-feira às 18h30, primeiramente na praça da Rodoviária Velha, ali no Coreto. Hoje já não cabe no Coreto mais, as nossas reuniões sempre tem mais de 40 pessoas, a gente faz na parte de baixo, e a gente já abriu um segundo endereço que é na Praça da Eletro, onde também acontece reunião de forma simultânea, tanto na Rodoviária Velha como na Praça da Eletro. E a partir desse movimento em obediência, em extrema obediência a Deus, porque não era algo que eu gostaria de fazer, Deus foi mandando os recursos. E assim apareceu o pastor Pedro, que é o dirigente dessa casa aqui, nos oferecendo vagas para que a gente pudesse pegar essas pessoas perdidas nas ruas e encaminhar para tratamento. E aí começou a nossa relação de amizade. Hoje o pastor Pedro eu posso dizer que é um grande amigo. E aí a gente resolveu, diante de uma orientação de Deus, estender esse trabalho para as clínicas de reabilitação. Hoje nós temos 2 clínicas que a gente ministra toda sexta-feira. A Nova Vida e a Proada, que é a clínica administrada pelo pastor Levi. Então a gente vem aqui... E hoje eu estou sozinho, mas geralmente não estou. A gente vem aqui não por obrigação. A gente vem aqui por obediência e amor a Deus. Especificamente por causa disso. E à medida que a gente se envolve nas coisas de Deus, obviamente que a gente vai conhecendo vocês e a gente pega amor por vocês.
Então a gente começa a se importar com os problemas que vocês enfrentam. Então quando eu chego aqui, depois da quarta vez resetado das luzes, o seu Luiz fala que vai embora, para mim era muito fácil falar vai. Mas a gente pega amor pela pessoa. E a gente sabe como que a rua não é lugar para ninguém estar. Porque tudo que não presta está na rua. Então se vocês têm a oportunidade hoje de estar num lugar para passar por um processo de transformação, a gente como grupo que faz esse trabalho de evangelismo, a gente vem aqui para deixar a palavra de Deus para vocês, porque é só através dela que é possível uma transformação verdadeira. Se você tentar se manter em recuperação sem a ação do Espírito Santo, você não vai conseguir. E digo mais, você pode passar meses aqui, 6, 7, 8, 10 meses. Se você não tiver nascido de novo, quando você sair daqui, você vai cair de novo. Só é possível ficar longe das coisas do mundo se você efetivamente está no reino de Deus. Amém? Certo, Jorge? Amém. Se você não estiver no reino de Deus, amigo, pode esquecer que pela força do seu braço, você não vai conseguir. E 15 dias atrás, quando estive aqui, a gente falou sobre novo nascimento. E eu tenho uma sequência de 4 mensagens aqui sobre novo nascimento e eu quero entrar na segunda mensagem. E essa segunda mensagem fala sobre a soberania de Deus. Alguém sabe o que isso significa? Soberania. Soberania de Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus tem controle de tudo. O que mais? Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. O Deus que a gente acredita é um Deus que pode e faz qualquer coisa. Eu estou falando aqui e me arrepiei. O Deus que a gente serve, quando a gente se posiciona como filho de Deus, é um Deus que pode todas as coisas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente fala em nascer de novo, é impossível a gente nascer de novo sem a ação do Espírito Santo. E nós sabemos que o Deus que a gente serve é um Deus composto por 3 pessoas. Todos conhecem isso? Deus Pai que nos criou, Deus Filho que veio para morrer por nós e nos reconciliar com Deus Pai, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que ficou conosco quando Jesus voltou aos céus. Então lá em Mateus 28, 18, depois que Jesus ressuscitou e foi se encontrar com alguns dos seus discípulos, ele voltou aos céus. E naquele momento ele disse: eu estou indo, mas deixo o meu Espírito. E é esse Espírito que, habitando em nós, faz com que nós abandonemos as escolhas da nossa carne e passemos a viver pelo Espírito. E se você não abrir a porta do seu coração para esse Espírito fazer morada, vez ou outra você vai querer fazer igual o seu Luiz e ir embora. Então é necessário a gente nascer de novo. Porque o problema do seu Luiz, estou pegando ele para Cristo hoje, mas é só porque ele veio falar comigo. O problema do seu Luiz é a cachaça. Mas o meu problema é a ira. Eu sou um cara briguento. Então todos os dias eu tenho que me lembrar que eu não sou mais aquele velho homem, que eu nasci de novo e que, portanto, eu preciso reagir diferente. É fácil? Não é fácil. Mas se o Espírito Santo habita em nós, nós conseguimos fazer isso. Porque já não vive mais a nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Já não sou eu mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se você viver pela fé no Filho de Deus, você consegue agir e reagir de forma diferente. Você está entendendo isso? Então fala amém. Amém. Essa é uma verdade de quem nasceu de novo.
E aí eu queria começar lendo um texto muito precioso de Efésios, capítulo 2, versículo 1, até o 10. Presta atenção que esse texto é maravilhoso. Ele diz assim: e vos vivificou. O que é vivificar? Alguém sabe? Vivificar é quando a gente fica com Cristo. Deu uma nova vida. Antes a gente estava morto, e aí Cristo veio e nos vivificou. Nos tornou vivo novamente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Quem é? Satanás. Então olha o que o texto afirma. O texto está afirmando que nós estávamos mortos em ofensas e pecados e vivíamos, andávamos de acordo com o curso deste mundo, segundo as ordens do diabo, que opera nos filhos da desobediência. Então, uma das características de quem nasceu de novo é a obediência a Deus. Se o Espírito Santo me visita em casa no final de 2023 e eu não faço absolutamente nada com a ordem que ele me deu, eu estaria me posicionando em desobediência. E aí você pode me olhar e achar que eu tenho alguma coisa especial diante de Deus porque o Espírito me visitou. Essa é uma verdade que é possível a cada um de vocês que está aqui. Tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Só que para eu poder ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso obedecê-lo. Não adianta, irmãos. Nós precisamos entender isso. A relação com Deus é uma relação de troca. Deus fala, eu obedeço. E aí Deus vai liberando mais e mais. Mas Ele não vai liberando mais e mais para tornar a sua vida mais fácil. Ele vai liberando mais e mais para você cada vez mais se parecer com Jesus. E eu não sei se você sabe, Jesus morreu na cruz. Então, quando nós falamos de nos parecer mais com Jesus, que é a obra de Deus para nós, foi para isso que Deus nos criou, para que a gente revelasse a glória dele para outras pessoas. Ele quer nos levar para a cruz. Esse é o objetivo de Deus. Então eu saio do trono das minhas vontades, de alguém que é capaz de trocar uma cama limpa e quente por um papelão sujo na rua, porque entendeu essa verdade e quer viver em obediência. E aí quando você entende essa verdade e vive em obediência, as coisas começam a dar certo na sua vida. Por isso que quando a gente está patinando com vícios, a nossa vida parece que não vai para frente. A gente faz um monte de coisa e nada de bom acontece. É ou não é assim? Só anda para trás. A gente cria relacionamentos, arruma alguém que é importante na nossa vida e a gente acaba perdendo. Por quê? Porque a gente está em desobediência. Então não existe esse papo de que Deus é filho é pai de todos. Todos são filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Não é verdade. Nós já nascemos como filho e andando segundo o príncipe das potestades do Espírito. Do ar, que é como a Bíblia chama o diabo. Então, quando a gente, antes de se encontrar com Jesus e entregar a vida para Ele, nascer de novo, a gente é filho da ira. Da ira de Deus. E aí a gente tem um encontro com Jesus, a gente entrega a nossa vida para Ele, e aí sim, a gente passa a ter direito à herança, que é a vida eterna. Esse é o processo. E aí no versículo 3 ele continua. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então o desejo da carne tem a ver com desobediência, tem a ver com estar morto. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como outros também. Mas Deus, aqui é o plano de Deus para nós, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Benignidade é o mesmo que bondade. Então Deus, que é bondoso, amoroso, fez um plano. Eu vou entregar o meu filho na cruz para morrer pelo seu pecado, eu cumpro a minha própria justiça e você está livre do inferno. E aí a gente pega essa boa notícia e acha que a gente pode continuar vivendo como a gente quer. Deixa eu te contar. Se você continuar vivendo de acordo com os desejos da sua carne, você está servindo a quem? Está escrito aqui, irmão. Não tem segredo. E aí ele continua. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o plano de Deus para nós é perfeito. Qual é o problema? A gente estraga. A gente escolhe desobedecer, a gente escolhe ceder aos desejos da nossa carne, e diante de Deus nós estamos falando o seguinte, olha, eu tenho a opção de escolher por Deus e pela cachaça. O que eu faço? Escolho pela cachaça. Ah, eu tenho escolha de escolher por Deus e pela cocaína. O que eu faço? Escolho a cocaína. Essa é a escolha que a gente faz. E quando a gente não escolhe por Deus, e a gente está indo nos desejos da nossa carne, a gente está escolhendo por quem, irmãos? Pelo diabo. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou Deus é Senhor da nossa vida, ou as nossas escolhas é o Senhor da nossa vida. Não tem segredo. Então, essa parte do versículo que diz, mortos em ofensas e pecados, destaca que antes de sermos transformados por Cristo, nós estávamos espiritualmente mortos. Significa que nós íamos morrer nesse mundo aqui direto para o inferno. A arder eternamente num lago de fogo e enxofre. Esse é o sofrimento que espera quem desobedece a Deus. O que a gente passa aqui de sofrimento é passageiro. Na melhor das hipóteses vai durar 100 anos. Alguém aqui vai viver mais que 100 anos? Mas depois, irmão, nós vamos para o céu. E lá o negócio é tão bom, que até a rua é de ouro. E aí nós temos direito a essa escolha. Escolher por Deus e morar eternamente com Ele na glória. Ou escolher aos desejos da nossa carne, porque a gente não consegue se controlar, e ir para o inferno. A escolha é nossa. Se somos salvos pela graça, como diz o texto, nós podemos então viver como antes? Todos nós sabemos que não. Se nós precisamos ter fé para ser salvo, que é o que disse o texto que eu acabei de ler, eu preciso manifestar a minha fé obedecendo a Deus e não obedecendo às minhas vontades. E olha o que o texto diz, Romanos 3:21. Vou ler um pouquinho nele aqui, vou ler até o 24, presta atenção. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção está onde, irmãos? Acabei de ler. A redenção está onde?
Em Cristo Jesus. Se eu estiver fora de Cristo, eu tenho redenção? Então eu só consigo acessar a salvação, só consigo ser justificado pelo sangue de Jesus. E para eu estar em Jesus, eu não posso estar em mim mesmo. Porque se eu estiver em mim mesmo, para onde nós vamos? Para o inferno. O que nos dá acesso à salvação é Jesus, precisamos estar nele. Romanos 3,25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. A remissão dos nossos pecados está em Jesus, pela fé no sangue de Jesus. Sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E eu não consigo ser justificado se eu não tiver fé em Jesus. E como posso eu então dizer que tenho fé em Jesus se eu ando pelos desejos da minha carne? O que disse o texto anterior que a gente leu? Que quem anda pelo desejo da própria carne é filho de quem? Você está entendendo isso? Então os desejos da nossa carne estão ligados ao inimigo. E a nossa fé em Cristo está ligada à salvação. Não é possível dizer que estou salvo se eu ando pelos desejos da minha carne. Não é possível. Deus não apenas nos absolveu da acusação que pesava sobre nós, como nos tirou dos bancos dos réus e nos adotou como filho. Se isso aqui fosse uma igreja pentecostal, ia, aleluia, amém. Ia estar orando em línguas já. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter. E qual é a pior? Nós podemos escolher errado. Porque isso nos é facultado. Deus não vai arrombar a porta do seu coração. Se você quiser dar vazão aos desejos da sua carne, irmão, Deus não vai te impedir. Só que você precisa ter ciência para onde você vai. Alguém aqui pode dizer que vai acordar amanhã? Você está salvo? Porque se você não estiver salvo, irmão, lamento, mas você vai para o inferno. O que Deus quer para nós, para todos nós, sem distinção, é que nós entendamos a verdade do Evangelho, a gente tenha acesso à graça pela fé no sangue do seu Filho, e a gente, quando se vá desse mundo aqui, esteja com Ele eternamente. Esse é o plano de Deus para nós. Só que a gente pode atrapalhar. E acredite, a gente atrapalha bastante. Romanos 4:7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. E qual é o homem que o Senhor não imputa o pecado, irmão? É o homem que está em Cristo. Se eu estiver fora de Cristo, todos os pecados estão nas minhas costas. A morte de Jesus é ineficaz para aqueles que vivem os desejos da própria carne. Porque se a gente vive os desejos da nossa carne, nós estaremos fora de Cristo, e fora de Cristo nós estamos condenados. Porque a gente já nasceu condenado. Estão entendendo isso? Amém. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentis na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. E se eu estou sem esperança, sem Deus, eu estou onde? A própria Bíblia diz, no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A pergunta de Deus para você hoje é se você quer realmente ser beneficiado pelo sangue de Jesus. Quem quer ser beneficiado pelo sangue de Jesus? Você tem que estar nele, irmão. Se você estiver fora de Jesus, você já está condenado. Deus, quando olha para nós, ou ele enxerga Cristo, ou ele enxerga o diabo. Não tem meio termo, irmão. Eu sei que é pesado, é uma palavra dura, mas é verdadeira. Eu não posso enganar vocês. Não existe essa história de venha para Jesus e continue como você está. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o seguinte: venha como você está, eu te aceito do jeito que você estiver. Mas quando você estiver em mim, você não pode permanecer do jeito que você chegou. Vocês estão entendendo isso? A sua vida tem que mudar, irmão. Se você descobriu a verdade do Evangelho, a sua vida precisa mudar. Porque senão Cristo morreu em vão. Pelo menos para você, a eficácia do sangue não vai ter sentido nenhum. Porque o próprio Deus se fez carne, se entregou na cruz, se fez maldito por nós. E nós, podendo ter o benefício da sua entrega voluntária na cruz, a gente vira as costas e vai escolher por prazeres que duram um dia. E olha lá. Sabe esse sentimento ruim que você tem quando você acorda de ressaca? E você fala, putz, por que eu fiz isso? Você está quase morrendo no outro dia, né? Isso aí já é o Espírito Santo te incomodando. Porque a Bíblia diz que nós, por nós mesmos, não somos nem capazes de nos voltar a Deus. Que quem gera esse desejo em nós é o próprio Espírito Santo. Agora, se você está incomodado com essa palavra aqui, você precisa refletir na sua vida. Porque a Bíblia, ela não é um livro de histórias, irmãos. Ela é um livro de realidades. O que está escrito aqui vai acontecer. Eu creio. Então, todas as vezes, acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Todas as vezes que eu abro minha geladeirinha lá na minha área gourmet, lá em casa, e ao invés de pegar uma cerveja com álcool, eu pego uma sem álcool, eu estou levantando um tributo a Deus. Porque eu estou falando para Deus, Senhor, eu estou escolhendo não ingerir álcool em amor de Ti. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Nós queremos ter filiação a quem, irmãos? Ao príncipe das potestades do ar, como diz o texto? Ou a Deus? A gente quer ser filho de quem? A Deus. E qual é o grande problema da maioria de nós? Nós queremos as bênçãos de Deus, mas a gente não quer o Deus das bênçãos. E aí vai rolar? Não vai. E aí quando você olha para trás na sua vida, você já perdeu um monte de coisa. Porque durante muito tempo você fez escolhas erradas. Mas agora você tem a chance de fazer a escolha certa. Cabe a você decidir por isso. Então se você quer escolher por Jesus hoje, nessa tarde, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Quem não escolheu por Jesus ainda? Me ajuda aqui em oração. Hoje é um dia marcante na sua vida, meu irmão. Hoje é o dia que o Espírito Santo mexeu com você. Hoje é o dia que você escolheu por Jesus. E isso, presta atenção aqui em mim, isso vai mudar a vida de vocês de forma definitiva.
Porque você está abrindo a porta do seu coração para Jesus. E Jesus reconhece essa sua atitude. Ele se alegra com isso. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra falou nesses corações, meu Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor, de forma sobrenatural, transforme esses corações de pedra, meu Pai, em corações de carne. Que eles estejam o tempo todo rendidos aos seus pés na cruz. Que todas as vezes que eles tenham vontade, Jesus, de sucumbir aos desejos da sua carne, eles entendam que eles não estarão fazendo o correto, meu Pai. Que eles reneguem isso, que eles rejeitem os pecados, que eles façam isso de forma sobrenatural, para honrar o seu sangue derramado naquela cruz. Que eles deixem em definitivo de servir, Senhor, ao príncipe das potestades do ar, e sirvam ao seu Filho Jesus. Que eles, a partir dessa escolha feitas nesse dia, meu Pai, que o Senhor dê a eles uma nova vida, um novo caminho, um novo nascimento. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para Jesus. Parabéns. Bem-vindo à família. Aí. Tamo junto. Aí eu tenho.